Jonas, capítulo 3. Obrigado. Alô, 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 alô. Melhorou. Isto. Queridos, nós, como disse há pouco, estamos fazendo um estudo especial no livro de Jonas. Primeiro porque este livro, ele é o retrato da nossa conduta. Este livro também mostra, desde o início, como nós falamos, Deus fala, Deus é quem termina a fala. Chamando a Jonas, o seu profeta, e também chamando de uma forma figurada o seu povo a um chamado de viver segundo a sua palavra. Como o reverendo Antônio abordou nessa manhã, muita coisa que o pastor abordou, como é graça de Deus, nós vamos também abordar sobre aquilo que nos prende muitas vezes para não exercermos o chamado a pregar o Evangelho. A dinâmica do nosso ano é o Evangelho, é poder do quê? É poder de Deus para salvação. Nós somos chamados de filhos de Deus, povo cristão. Nós temos que conhecer o Evangelho, mas nós temos que conhecer também o que nos impede de viver e pregar o Evangelho. Eu quero hoje, meus queridos, abordar com vocês, na verdade já abordamos, vou daqui a pouquinho fazer uma introdução, mas hoje eu quero abordar sobre como é o nosso coração diante de Deus e o que realmente está nos impedindo de servir a Deus como Ele quer que o sirvamos. Vamos voltar rapidamente então os nossos olhos para Jonas capítulo 3, aí vamos iniciar com toda essa parte introdutória. Capítulo 3 de Jonas, assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas:
é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar, queridos. Senhor, nós precisamos desta palavra. E ela foi preservada até os nossos dias, porque o Senhor ama o povo que o Senhor escolheu. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. E o Senhor, ó Deus, quando nos chamou e nos amou antes da fundação do mundo, não nos deixa a nossa própria sorte. Pelo contrário, o Senhor expõe o nosso coração pecador para nos moldar, para nos fazer, ó Deus, reconhecer quem Tu és. Todos nós aqui, nesse instante, precisamos do Senhor e da Tua palavra. Tu, ó Deus, sonde os nossos corações e nos ajude a enxergar, ó Deus, a enxergar como está a nossa vida diante do Senhor agora. E venhamos a tomar resoluções fortíssimas diante do Senhor, de mudança, ó Deus, para que o Seu nome seja glorificado e conhecido, ó Deus. Nos ajude, precisamos do Senhor agora. É por isso que nós clamamos a Ti, porque só temos a Ti a quem nos ajudar agora. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Posso roubar a sua água ali? Como o nosso texto é um pouquinho grande, eu quero resumir, em vez de fazer as perguntas como eu estava fazendo antes. Jonas, um profeta de Deus. Um profeta chamado para servir a Deus no tempo de Jeroboão II. Um reino, o reino de Israel, estava dividido. As 10 tribos pertenciam agora a um homem chamado Jeroboão II. Jeroboão II leva o nome de Jeroboão, aquele que Deus favoreceu quando estava ali com Salomão, e o reino foi dividido naquela época. E o reino de Jeroboão II era um reino enorme. Na verdade, dentre os reis de Israel, foi um dos grandes períodos de crescimento. E Jonas era um profeta que ali habitava e foi chamado por Deus para falar ao seu povo a priori. Nós lemos lá em Reis que ele foi chamado para proferir bênção para o rei. E nada melhor do que você estar num ambiente seguro, bom e proferir coisas boas. É tão bom ser usado por Deus. E ele queria ver a restauração da sua nação. Era óbvio isso. Porém, agora Deus chama novamente para um serviço único, um serviço singular. Nenhum outro profeta foi chamado, até então na história, para falar a um povo, principalmente ao povo inimigo. Jonas foi chamado agora para falar para os assírios, para o povo que estava crescendo e era um povo violento. Um povo que Jonas odiava. E quando ele o chama, resolutamente ele segue para o outro lado. E aqui nós falamos no primeiro dia, que Jonas é a figura do coração, é a figura de Israel. Jonas representava Israel, bem-sucedido, porém, alguém que não queria manifestar a palavra de Deus aos outros povos. Vai contra o próprio chamado de Abraão. Ser tu uma bênção e ser tu uma bênção para os outros povos. Esta era a figura. Jonas é a figura do povo. O povo não quer servir a Deus. E nós falamos também que Jonas é a nossa figura. Nós servimos a Deus, mas quando é para servir verdadeiramente e viver e pregar o Evangelho, nós fugimos. Por quê? Por que nós fugimos? E o que o pecado nos leva? E nós falamos, ele começa a sair daquela sua cidade, vai para Jope, vai para a área portuária, vai para o navio, vai para o barco, e ali no barco, vai para o porão cada vez descendo. E o que acontece? Ele dorme. O pecado deixa a gente insensível.
E eu vou dizer uma coisa, meus queridos, como falei no primeiro dia, nós podemos estar aqui agora com ouvidos mais insensíveis ao que Deus está falando, ano após ano. E o pecado tem este poder de transformar alguém e deixar insensível para com o chamado. E é tão interessante que Deus, soberano sobre todas as coisas, chacoalha o ambiente dele e nem acordar ele acorda. É necessário que outros venham aqui e acordem. E ele profere, mas ele profere com um coração duro, que ele pertence a Israel, que ele pertencia a Deus, que ele era profeta de Deus, mas nós não vemos mudança nenhuma no coração dele. É claro que Deus usa Jonas para converter os corações. No final do capítulo 1, o texto diz que aqueles homens ali, quando Jonas é lançado ao mar, eles se convertem, eles sacrificam a Deus e adoram a Deus e fazem juramentos. Deus, apesar do nosso pecado, continua a usar-nos para transformar outras vidas. Mas Jonas, ele pede ali, na verdade, a morte. Não há nenhuma vontade nem de orar a Deus, nem de voltar-se a Deus. O pecado faz isso com a gente sabe que é crente, a gente sabe que tem um chamado, a gente sabe que está no lugar errado, mas nós nem sequer temos leveza no coração de reconhecer e buscar a Deus. Ele nem teve compaixão daquelas pessoas, nem orou para que Deus cessasse aquilo. E aí ele pede, entre aspas, a morte. Hoje a gente vai ver que ele pediu 3 vezes a morte. Por isso que a gente vai usar aqui um exemplo de Pedro depois. Ele pede pela primeira vez a morte para as pessoas jogarem ele no mar. E assim acontece. Semana passada, nós vimos como Deus trabalha no coração dos homens para que eles voltem a viver pelo Evangelho. De forma resumida, o capítulo 2 é agora Jonas na barriga do peixe. É um momento de tribulação, agora de aperto, porque durante toda a oração nós vemos que Deus apertou Jonas. Deus fez com que ele descesse, é interessante a dinâmica, que ele se humilhasse, ele fosse até as profundezas, e ali cercado de água, cercado de algas, podre, ali ele humilhou. E Jonas, na sua oração, reconhece a Deus como sendo soberano sobre todas as coisas, reconhece que tinha pecado, tem a esperança de ver o templo, ou seja, de ser restaurado, e reconhece um Deus misericordioso. Mas nós falamos aqui, meus queridos, que muitas vezes, Deus por amar, olhando para Hebreus, Deus por amar os seus, Ele vai apertar firmemente as nossas vidas, até que não vai nos esmagar, porque aos ímpios Ele pisa, é um tição. Agora a nós, Ele disciplina, para que nós clamemos a Ele. Este é o nosso Deus. Lembre-se que ele estava dormindo até certa etapa, mas Deus não deixa ele até o fim ir até Tarsis. E aqui ele clama e Deus manda o peixe colocar ele novamente no lugar aonde ele deveria servir. E eu disse a vocês uma coisa, na semana passada. Há 3 coisas que Jonas tinha e que nós também temos. Primeiro, conhecimento. Um dia, vocês que estão aqui, se um dia vocês já entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, o conhecimento da palavra vocês têm, Jonas tinha. E nós queremos conhecer cada vez mais. É gostoso quando o pastor vem à frente e abre a Bíblia que já estamos lendo corriqueiramente, ou precisamos ler, e fala alguma coisa nova a nós, né, Dona Dia? Dona Dia, esses dias a gente pregou aqui a Dona Dia, falou assim, nossa, eu nunca tinha ouvido dessa forma. Dona Dia, na visita a ela, é assim a palavra de Deus. Nós amamos o conhecimento e queremos conhecer mais. Deus nos dá também dons e talentos. E nós temos o chamado do dever. Nós sabemos que precisamos evangelizar. Mas quando o nosso coração está insensível, meus queridos, posso ter conhecimento. Posso amar o conhecimento. Posso reconhecer que tenho dons, mas eu não os uso para Deus. E posso entender que sou chamado, mas eu sequer me movo. Deus, no capítulo 2, ele aperta o coração e agora Jonas vai servir. O capítulo 3 e 4, de forma resumida, eu quero falar, a priori, que é Deus quem opera e é Deus quem trabalha nos seus, a fim de viverem segundo o padrão divino. Mas mesmo assim eu quero mostrar que podemos servir, mas podemos servir sem amar servir.
Aí vai ao encontro daquilo que o pastor Antônio falou. Nós podemos estar aqui, vivendo uma religiosidade, ou diante de tudo aquilo que nós temos aqui como igreja, mas sem amor. E hoje nós vamos entender que Deus, Ele prioriza o serviço com amor e com paixão. Então não é só servir. Talvez você esteja como Jonas, agora, fugindo. Está lá no porão. Talvez você esteja hoje aqui, como Jonas, reconhecendo que precisa fazer algo, mas está duro. E você não quer servir. Talvez você esteja agora aqui como Jonas, passando pelo aperto da mão de Deus, sendo esmagado profundamente, e agora fala assim, eu quero começar a servir. Mas talvez você esteja agora como Jonas, servindo sem amor, ou então servindo e voltando a parar, porque você quer ser feita a sua vontade, e você não está servindo como Deus quer. Hoje, vamos então começar olhando o primeiro capítulo, o capítulo de número 3. Olha o que interessante. Yulia, você que acabou de voltar, e agora a gente sempre faz pergunta, o que no capítulo 3, a palavra de Deus nos mostra? Lê para mim o versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Parece simples, né? Mas olha que lindo. A mesma coisa que aconteceu no capítulo 1, agora acontece no capítulo 3. Deus é um Deus que restaura e nos coloca novamente aqui, ó. Vamos voltar de novo? Vamos voltar de novo aonde eu chamei vocês. Aqui você percebe um Deus que perdoa pecados, um Deus misericordioso, que não olha como nós olhamos. Nós, em qualquer área da nossa vida, casamento, igreja, emprego, nós damos 1, 2, 3 chances. Depois, nós já temos restrições. Deus não. Deus é um Deus de misericórdia que chama novamente Jonas. Vamos servir? Vamos servir novamente? E olha que interessante. Depois desse quebrantamento, Deus dá uma segunda chance. Mas eu quero falar uma coisa aqui que eu aprendi olhando para outros pastores. Em especial, o meu, agora que é tutor lá no Underjump, reverendo Weber Campos Júnior, ele falou assim, Deus dá a segunda chance, mas Deus não dá a segunda chance. Entenda, se Deus te desse uma segunda chance, você ia falhar de novo, e você ia falhar na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, sempre você ia falhar. Sabe para quem que Deus deu a segunda chance? A Cristo. Ele que veio no seu lugar, Ele que morreu no seu lugar, Ele que aproveitou a segunda chance o primeiro Adão tinha falhado, Ele agora como segundo Adão cumpre todas as coisas na cruz, leva o nosso pecado, e é por causa dele que Jonas pôde voltar a servir. É por causa do amor de Cristo que Jonas não foi fulminado quando servia, e servia ainda sem coração. É por isso que eu e você podemos servir e ter as segundas chances várias vezes. É por isso que Ele nos amou e veio. Então é Cristo que teve a segunda chance, mas é por meio de Cristo que Deus dá a segunda chance a Jonas e a nós também. Então o texto diz, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo, o quê? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Olha agora o que acontece com ele. Quando há um renovo de Deus, ele estava moroso, parado. O que acontece com ele? Ele sai da sua acomodação. Olha o versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ele sai da sua acomodação e ele segue a ordem. Esse versículo mostra que ele levanta e segue a ordem conforme está na palavra de Deus. Ele sai daquele estado de acomodação. Eu tenho aprendido alguma coisa que me falta o terceiro ponto. Eu preciso conhecer o meu estado. E a palavra de Deus me dá a luz a isso. Eu preciso me entristecer com o estado que eu estou. Porque eu posso só conhecer, mas eu posso não ficar triste. Triste, eu ser profundamente tocado. Entenda a palavra, tocado. Eu preciso me entristecer com a minha acomodação. E às vezes a gente fica assim, mas o terceiro ponto é a da mudança.
de levantar e mudar. E como na área da saúde eu sou assim, eu conheço, toco profundamente, mas me falta aquele impulso. E eu falei assim, ó, a partir de hoje, segunda-feira, minha esposa não está aqui, mas todo mundo está de prova, tem já uma lista enorme de mudanças a partir de amanhã. Eu falei assim, eu não posso pregar para vocês aqui sem mudar a partir de amanhã algumas coisas na minha vida. Senão eu vou estar sendo como o pastor falou aqui. Falo uma coisa e não vivo ela. Então ele se dispôs e levantou. E qual é o desafio? O texto diz, depois, que a cidade de Nínive era uma cidade grandiosa. Se você pensar aqui, mais ou menos, na geografia, eu peguei aquele mapa lá de Monsur, que é hoje o local onde está Nínive, e tentei fazer uma trajetória colocando aqui no bairro. Às vezes a gente divulga aqui esse bairro aqui, que está entre a Silviano Brandão, Cristiano Machado, essa avenida aqui atrás, e vai até na divisão com a Zé Cândido, é o nosso bairro, Sagrada Família. Claro que tem um horto aqui, mas a gente considera também como Sagrada Família. Tem mais ou menos 50 mil habitantes aqui. Só que a gente tem que lembrar que boa parte de Sagrada Família está verticalizada. Então, pelo menos 45% da cidade, 50% daqui está verticalizado. Então, se você for tentar imaginar um pouco Nínive, dá mais ou menos Sagrada Família, Cidade Nova, Nova Floresta e um pedacinho do Santa Teresa. Era isso que Jonas tinha que fazer, pregar em cada rua, em cada local. E era caminho, a Bíblia diz que era caminho de 3 dias para ele fazer. Né, para pregar o evangelho, não, pregar a palavra de Deus. E é interessante agora que nós vamos ver como Jonas prega. Só um minuto antes. Desculpa, eu já pulei uma etapa. Eu quero primeiro destacar na primeira lição, anterior a essa, que Deus, Ele nos restaura. E Deus nos chama a agir como Ele age. Porque eu estava falando de Jonas, desculpa gente, já fiquei animado aqui, já fui para a parte sem olhar para cá. A restauração de Jonas, em primeiro lugar, nós temos que dar glórias a Deus, porque é Deus quem restaura e opera a restauração. Não foi o próprio Jonas que se levantou, foi Deus quem restaurou. E se você é o servo dele, meu querido, minha querida irmã, ele vai restaurar a sua vida, conforme aqui está, mas ele vai expor o seu pecado, como o reverendo Antônio falou, vai pegar na carne. E a gente vai entender um pouquinho que Jonas não saiu bonitão do peixe. Ele levou marca talvez pela vida inteira. Você já ficou no ácido 3 dias? Você já ficou no ácido sendo digerido 3 dias? Ele ficou com marca. E ele levou as marcas. Foi na carne que Deus tocou. Mas Deus vai tocar ainda mais. A gente vai entender a dinâmica. Por que incomodou tanto aquele vento oriental? Segundo, óbvio que aqui não é acertadamente mais uma das coisas que a gente pode inferir. Diga. Analisando a vida de Jonas com a nossa vida, né? De Jonas. Eu fico intrigado, assim, pensando assim, na situação. Como Deus nos usaria, né? Como usou Jonas no reverso. Jonas experimentou tudo aquilo que ele não queria, tudo aquilo que ele não gostaria de fazer por medo, né? Pela falta de fé, pelo medo que ele tinha, né? Seria uma coisa natural que todo ser humano às vezes tem. E Jonas talvez tinha até mais razão, porque era o inimigo, né? Ele temia a própria vida, acho que chegasse ali, sendo judeu, poderia ser morto, né? Uhum. Mas Deus fez tudo na vida de Jonas no reverso, tudo que ele não queria. Existe assim um critério que Deus cobraria da gente? Olha, do que vem no meu coração agora para lhe responder, Deus ilustra essa história como de tantos outros com fracassos e o agir de Deus. Há momentos que Deus, ele é duro. Os filhos de Arão errou, fulminados com Uzá, com o povo. Mas Deus mostra muita misericórdia dele. Jonas poderia acabar no capítulo 3. Mas Jonas vai para o capítulo 4 para expor o nosso coração inconstante. Eu vejo que Deus, ele continua sendo um Deus misericordioso. Agora é claro que na vida do Henrique, na minha vida, na do Senhor, Deus opera de maneiras diferentes. A priori, Deus quer expor o nosso coração. Todos os nossos corações são duros aqui.
mas Ele quer expor o nosso coração. E Deus sabe certamente qual é as ferramentas perfeitas para expor o coração do irmão. Sejam privações, sejam lutas. Meus queridos, há tantas formas de Deus agir, mas Deus ele é soberano no que Ele faz. Agora, para nós que somos crentes, quando olhamos para isso aqui, e nós rogamos a Deus que fale com o seu Santo Espírito ao nosso coração, isso aqui serve para a gente sondar como está o nosso coração diante dele agora. E é uma forma de Deus, com misericórdia, falar assim: Tiago, você está vendo como você está diante de mim? Opa, pegando dois, desculpa. Você está vendo como você está diante de mim? Olhe para a sua vida agora e tome posições. Porque se você continuar assim, você vai ser como Jonas, triturado. Porque eu te amo. Mas o amor de Deus se faz aqui. É muito interessante que os profetas no Velho Testamento sempre voltavam. Volte-se a palavra. Arrependam-se. Moldem os seus caminhos. Porque Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de bênção. Mas se vocês continuarem duros, insensíveis, vai vir o castigo. Então eu creio que essa é a dinâmica de Deus. Agora, ela se faz individual, mas para nós que temos a palavra de Deus, como uma vez eu ouvi há muito tempo atrás, devia ter uns 15 anos. Nós hoje temos toda a palavra que é suficiente para a nossa vida. Ela, como o pastor Antônio falou, ela nos molda diariamente, dia após dia. Por isso que a gente tem que ter acesso a ela constantemente para entender como o nosso coração é duro. Agora, se a gente ficar sem meditar, se a gente ficar sem estar com, eu digo assim, até vivendo uma vida religiosa, não é só ler. É realmente, Senhor, mostra, Senhor, para mim como está a minha vida e o que devo eu fazer. Aí a palavra de Deus vai sensibilizando. Eu creio que é isto. Se o irmão depois a gente quiser conversar ou se não satisfazer, a gente pode depois tratar desse assunto. Tranquilo? Então, essa primeira lição, Deus é quem restaura. E nós temos que lembrar disso. Deus é quem restaura os homens. E Ele restaurou a posição do seu servo. Eu quero que vocês abram comigo. Vou pedir para 4 pessoas. A gente vai ver só como quem é este Deus no Novo Testamento agora. João capítulo 13, 36 a 39. Teste, por favor. João 13, 36 a 38. Cristina, João 18, 15 a 18. E Henrique, João 21, de 15 a 19. Nós vamos falar aí sobre Pedro. Muito conhecida essa história, mas vale a pena a gente lembrar. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. O Henrique vai finalizar para a gente. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros.
tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Perfeito. Essa história, não vamos delongar nela, por causa do nosso tempo, mas você percebe que ali um coração querendo servir a Deus. Lava-me, Senhor. Lava-me. Não me lava os pés. Não, agora me lava todo. Senhor, eu vou te seguir. E depois, Senhor, não precisa ir para a cruz, não. Jonas, é Pedro, você vai me negar 3 vezes. Que vou te negar, Senhor? Ele nega. Depois, quando Jesus aparece, Jesus na dinâmica de restaurar os seus, ele vai e restaura todos ali, mas o homem que foi chamado para pregar primeiro aos judeus, isso que é ter a chave dos céus, pregar aos judeus e aos gentios, precisava ser restaurado. Eles vão para Galileia. Chegando na Galileia, o contexto antes do Pedro ler, Pedro vai e diz: eu vou pescar, e leva consigo mais 7. Um coração que não está ainda restaurado pela obra do Senhor, e leva outros porque é mais fácil a gente desconstruir, reclamar e voltar ao estágio. Voltar a pescar, meus queridos aqui, estudando bem, porque Deus chamou para ele ser pescador de homens. Ele não está ali, vamos pescar enquanto Jesus não vem. Não, ele quer voltar ao seu ofício anterior. Isso é um coração ainda não restaurado. E aí, o que Deus faz? Jesus faz aquele milagre. É interessante. É o mesmo local aonde Pedro foi chamado por Deus. E o mesmo milagre é feito. Lança as redes, lançou, pegou os peixes. Ele vê que é Cristo, vai lá. E quando ele chega, o que está preparado ali? O mesmo ambiente aonde ele negou a Cristo. Na frente do quê? De uma fogueira. Só que ali tinha pão para ele comer e peixe. Tinha peixe ali para ele comer. E ali é feito as 3 perguntas. E você percebe que as 3 perguntas são para restauração, para ele conhecer aonde ele tinha errado, reconhecer onde eu tinha errado, reconhecer onde eu tinha errado, mas depois ele diz: segue-me. Você depois leia Atos e vê um homem que menos de 2 meses depois, é um homem que prega com intrepidez para uma multidão, é um homem que está diante do Sinédrio. Quero fechar esse primeiro ponto do capítulo 3, são 2 pontos do capítulo 3. Deus é um Deus que tem prazer em restaurar pessoas como eu e você, que fracassam. Deus tem prazer em restaurar fracassados como eu e você. Só que eu preciso reconhecer que eu sou um fracassado e não estou servindo a Deus como eu preciso servi-lo. Foi isso que Deus faz, usando as perguntas. É isso que ele vai fazer novamente no capítulo 4, para mostrar o coração de Jonas. Agora, o meu segundo ponto nesse capítulo 3 é um Deus que opera primeiro é um Deus que restaura os seus servos, apesar dos seus servos. Mas o segundo ponto é um Deus que opera apesar dos seus servos. Vamos voltar agora à cidade? Voltei agora 10 minutos atrás. Cidade de Nínive, gigantesca. Ele tem 3 dias. O termo diz que ele tem 3 dias para andar por essa cidade pregando. Só que ele faz em quanto tempo? Em 1 dia. E ele faz usando 7 palavrinhas. Em outras palavras, juízo de Deus vai vir, vocês vão morrer. Ponto. Imagine, e aqui às vezes a gente fica preocupado porque dá um folheto, né? Um folheto, fala, um folhetinho para você, mais ou menos as mesmas palavrinhas. Mas aqui, meus queridos, ele prega o juízo e nós podemos inferir que ele saiu e não foi parando. Vem cá, Henrique, tem uma palavra de juízo para você, a família que vai... Não, ele não parou.
é tão nítido você observar que ele percorreu essa cidade imensa, certamente gritando, sem se importar em parar com as pessoas e só anunciando juízo. E aí, meus queridos, nós vemos que forma é a de Jonas, que ele evangelizou, a pior possível. Se o pastor Tiago agora, a partir de amanhã, sair gritando aqui no meio com certeza eu vou ficar famoso aqui, sair gritando no meio da avenida que Deus vai destruir vocês, como às vezes acontece, a gente vai ver alguns irmãos assim que estão lá na praça, né, na Praça 7, pregando, mas eles estão ali parados, comigo foi. Imagina se alguém sai correndo, gritando. Primeiro vão falar que o pastor endoidou. Olha aí, é o Lelei 2, tem quem conhecia o Lelei aqui, gritando por todo o bairro. O pessoal ia tirar selfie, mas um motivo de chacota. E principalmente os membros da igreja falam assim, o pastor endoidou. Que pastor é esse, auxiliar do reverendo Antônio, que está saindo aí gritando por cima e embaixo? Ou o pastor Antônio mandou ele fazer isso, ou vamos ter que mandar ele embora. Está doido? Pode até dar um efeito, né? O pessoal vinha aqui ver o pastor doido que grita e prega, mas é motivo de chacota. Só que o que Deus faz, meus queridos? O que Deus faz está além da nossa compreensão. Olha só a partir do versículo 5. Os ninivitas, o que está escrito aí? Creram em Jonas, creram em Deus. Ele anunciou a palavra de juízo de um Deus vivo, e eles creram não em Jonas, mas em Deus. É interessante algumas análises aqui, porque realmente a gente pode inferir algumas coisas. Ele ficou ali 3 dias na barriga daquele peixe. Ele foi vomitado próximo a Nínive, mas Nínive não era a região portuária, mas quem dominava aquela região eram os assírios. E é possivelmente algo visível. É interessante aqui notar, isso não, a gente não pode colocar como tese final, mas eu só querendo explicar um lado de que alguns pastores dizem que eles se converteram por causa disso. Primeiro, o deus deles, salvo engano, era Dagon. Dagon era um deus peixe. E é interessante notar que naquele período da história de Jonas, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos antes dos assírios conquistarem, naquele período da história, que está aqui na história humana, houve grandes tribulações, colheitas, problemas, enfim, que levaram o povo a ficar alarmado de todo o coração. Alguns pastores dizem que foi por causa disso, por ser o Deus dele, o Deus dos assírios, um peixe, porque certamente ele deve ter saído ali desfigurado, todo branco, então alguém assim, muitos pastores pregam sobre isso, pregaram no passado sobre isso, e disseram que por causa do que aconteceu em Nínive, em toda aquela região dos assírios, promoveu um temor daqueles homens para ouvirem Jonas. Eu vou dizer uma coisa, em parte pode até ser isso, porque Deus na sua providência faz coisas assim. Agora eu vou dizer uma coisa, nenhum coração dos homens se dobra. Pode vir um anjo do céu, como veio em Sodoma e Gomorra, 2 anjos, que os homens não se dobram se Deus não dobrar os seus corações. Por isso que este versículo aqui, aí a gente vai usar o tema, o evangelho, a palavra de Deus é o quê? É poder para transformar os corações. Mesmo sendo uma palavra de juízo, Deus usou essas 7 palavrinhas dele para trabalhar no coração de toda a cidade. E outro ensino que aprendi, nunca mais vou esquecer, e quando ensinar a história de Jonas para o Tiaguinho, se assim Deus permitir, é que o grande foco de milagre não está no capítulo 2. A gente olha sempre, quando o professor de escola dominical, a gente gosta de falar sobre o milagre, né, do Jonas na barriga de um peixe, que é até motivo dos céticos, né, de falarem a respeito disso. Mas, gente, o grande milagre de Jonas é uma cidade inteira se convertendo com 7 palavrinhas de um homem que nem queria que o povo se convertesse. Esse é o grande milagre. E quem é o foco do milagre? É Deus. Que lindo nós olharmos para esse texto, então agora olharmos para a nossa vida. O quanto somos servos inúteis, mas o quanto Deus usa servos inúteis como nós, para que pessoas venham a se converter. Isto, meus queridos, é um chamado para que nós
deixemos a vergonha de lado, que deixemos a amorosidade de lado e sirvamos a este Deus, porque a sua mensagem é poderosa, o Senhor é poderoso para converter corações. Então, o sinal de Jonas foi descrito até pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A gente vai falar daqui a pouquinho em Mateus capítulo 12. Mas olha que interessante. Há uma outra aplicação que nós podemos ver aqui. Apesar de Jonas não ter graça na sua boca, eu me lembro quando eu estava no segundo ano, você estava já licenciado, né? Licenciado. Eu fiz aqui uma pregação sobre Tito, lembro até hoje, Tito capítulo 1 e 2. E o reverendo Ulisses me pegou lá no seminário e falou assim: Tiago, muito boas as suas pregações, mas eu vejo que falta graça nas suas pregações. Você está igual o Jonas, às vezes, pregando. Tenha mais graça na sua palavra. Pregue com graça. Foi um grande aprendizado. Mas olha que interessante. Apesar de Jonas não pregar com graça, a sua vida mostrava que ele foi alvo de graça. Porque Deus foi gracioso com ele, ele se tornou um sinal. É isso que a gente vai ter depois lá, Jesus falando. Ele se tornou um sinal. Há o sinal dos 3 dias sobre a barriga do peixe, mas há um sinal da própria vida de Jonas. A gente vai entender no final da oração deles aqui, porque eles falam assim: se o Senhor, no versículo, já fugi aqui, desculpa. No versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas estava caminhando, pregando, só que a sua vida foi alvo de graça. A gente vai depois notar isso no capítulo 4, que ele não compreendia que ele foi alvo de graça e misericórdia, ele deveria agir assim com o seu próximo. Mas independente de Jonas, Deus o usa para pegar a palavra. Então eu quero finalizar o capítulo 3, mostrando aqui, meus queridos, que Deus usou a mensagem dura para mover o coração do povo. Os inimigos se arrependeram e Deus pode convertê-los sim. E eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos começar com a nossa dinâmica aqui no nosso país. Aí eu comecei a pensar, poxa, será que eu tenho amor pelo meu inimigo? E eu comecei a pensar, quem são os nossos inimigos? E a gente vai entender que a gente é duro, sem amar e sem interceder por quem é nossos inimigos. A gente faz até a oração do Pai Nosso. Me veio aqui, nesse contexto nosso, se eu falar a respeito de política aqui, muitos vão se levantar e vão realmente com exatidão falar de toda a podridão. Mas a questão é, para nós, você ora pelo Temer, pelo Lula, por todos esses corruptos que estão aí? Você ora por eles? Você ora por eles, para a conversão deles? Ou você só quer o juízo sobre eles? A nossa mudança tem que começar também orando por estes. E este é um grande ensino aqui da palavra de Deus. Se eu quero pregar o evangelho, eu tenho que orar por eles. Eles têm que fazer parte da minha lista de oração constantemente. Timóteo capítulo 2. Ore por todas as suas autoridades. Falar de juízo é fácil. Jonas fazia isso. Ore pela conversão. E você vai ver que o próprio Jesus disse que essa conversão se tornou notória, e vai se tornar notória nos altos céus, quando os nivitas todos estarão do lado do Senhor Jesus. Meus queridos, aqui é um ensino para nós. Como está a minha vida diante do meu contexto? Eu estou orando e intercedendo por aqueles que são os meus inimigos? E você vai ver rapidamente como Deus muda o coração deles. Do versículo 5 ao versículo 10, eu vou correr aqui porque o nosso tempo está passando. Você vai ver que eles se humilham diante de Deus, porque eles fazem o quê? Eles proclamaram o rei. Oi? Isso mesmo. Proclamaram um jejum. E quem proclamou? O rei. O rei ninivita, aquele que mandava matar na sua geração. Vá pesquisar sobre esse rei. Todos os reis ninivitas tinham uma ordem para os seus soldados: esmaguem a cabeça de todas as crianças. Este rei, como todos os reis assírios, esmaguem e esfolem as crianças e as suas mães nas paredes dos muros. Tirem as suas peles e tragam aqui para a Síria. Era assim um rei. Ele tinha que no seu governo falar isso. E Deus tocou o coração desse rei e falou: vamos fazer um jejum. E não é só sobre os homens, sobre os animais. Porque quem tem passarinho aqui e cachorrinho em casa? Antônio tem. Fica 2 dias sem dar alimento para o seu cachorro. O que ele vai fazer? Oi?
Henrique? Vai ficar com fome, mas ele vai ficar fazendo o quê? Latindo sem parar. Fica sem dar alimento para o seu filho e para a sua filha. Porque aqui foi filho e filha, animal, todo mundo. Fica o Tiaguinho. Fica o Lucas. Passa 3 horas querendo o horário de comer. Gente, o barulho do incômodo tomou a cidade inteira. Os animais mostravam que eles estavam de luto. Eles se humilharam, colocaram um pano de saco e aqueles se humilham diante de Deus. Eles falam do pecado, olha, perdoa-nos a violência das nossas mãos. Eles estão reconhecendo que eles eram um povo violento. Deus tocou tão profundamente que eles reconheceram que era um povo violento. Precisou alguém gastar horas com eles? Não. Quando Deus convence do pecado, meus queridos, Deus convence profundamente como é o homem. E aqui nós vemos, então, humilhação, reconhecimento de pecado, esperança na misericórdia de Deus, no versículo 9. Quem sabe Deus se arrependerá. E aqui depois a gente vai falar sobre o texto de arrepender, porque Deus não é homem para que se não arrependa. Mas aqui, depois a gente vai falar sobre, eu não vou ter tempo para falar sobre a questão do arrependimento, apesar que a gente já falou sobre, isso aqui é uma forma de linguagem, Deus se arrepender. Deus não se arrepende, mas Deus dá o juízo. Sabe quando o papai fala assim para o filho, olha, se você tocar na tomada, você vai apanhar. Papai já disse. Ele dá o tempo do quê? Do arrependimento. O povo se arrependeu. Não houve juízo. Mais ou menos essa dinâmica, mas é diferente. É um termo mais próximo a nós. Como que é, meu Antônio? Me ajuda. Antropomórfico. Eu ia falar outra palavra, mas me ajudou. Antropomórfico. Essa é a palavra. Queridos, então nós finalizamos esse primeiro ponto, esse segundo ponto, lembrando da misericórdia de Deus no versículo 10. E aí viu Deus o que eles fizeram. Não é que Deus estava assim, vou esperar. Aqui você vê misericórdia de Deus. E olha que interessante, o capítulo acaba com misericórdia, e o capítulo 4 vai falar sobre alguém que não tinha misericórdia. Isso que é a beleza da palavra de Deus. Acaba com um período que Deus age com a maior misericórdia para com o povo, e agora a gente vai ver a reação de alguém que não tem misericórdia, que não serviu com misericórdia, que na verdade esperava o juízo dele. Então agora nós vamos ver em João capítulo 4 que Deus nos chama a agir com misericórdia no serviço dele. Olha as palavrinhas destacadas no versículo 4, no versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Aqui, meus queridos, o retrato de quem não tem misericórdia é esse. Primeiro, o retrato de quem não reconhece que foi alvo de misericórdia, e quem é irado, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou irado. Eu descobri isso. O reverendo Tom me deu um livrinho, que eu tenho que acabar de ler, sobre ira. E eu descobri que eu sou irado. Por quê? E uma das coisas que eu li foi, quando eu não reconheço que fui alvo de misericórdia, eu não exerço misericórdia. E uma das questões é a ira. E o desgosto. O desgosto é desprezo. Então, o desprezo, o desgosto tomaram o coração daquele homem. E, meus queridos, alguém que tem desgosto e desprezo, ele só tem uma coisa na sua língua: reclamação. Só reclama. Olha que interessante a dinâmica. Jonas corre de Deus. Jonas foge de Deus. Capítulo 1. Jonas volta para Deus. Capítulo 2. Jonas corre para a cidade para pregar o evangelho. Agora Jonas, no capítulo 4, foge de Deus de novo e corre da cidade. Como eu falei para vocês e aprendi também, seria muito bom para nós, como homens, por isso que a Bíblia foi feita por homens, é feita pelo próprio Deus. Seria muito bom a gente acabar no capítulo 3, né? E aí Deus perdoou todos, que maravilha! Seria muito bom, mas o capítulo 4 é para mostrar quem nós somos. É para mostrar que mesmo depois de Deus nos ensinar alguma coisa no meio do caminho, Ele tem questões para nos ensinar, porque você pode ter passado por tribulações, por momentos de ensino. Dona Dita aqui, Dona Noemi estão aqui com seus 80 e poucos anos servindo a Deus, mas até hoje passam, esqueci da Dona Béria também, está aqui conosco,
Quantas tribulações e quantos aprendizados a cada ano. E quanto Deus expõe o nosso coração a cada ano. Porque nós somos inconstantes. E o capítulo 4 é para mostrar que nós somos inconstantes. E quem vai determinar a fala final é o próprio Deus. Mas vamos voltar ao coração. Aqui Deus vai expor novamente o coração de Jonas. E aqui é aquela dinâmica que eu falei na semana passada. Meus queridos, uma das questões nossas é que quando às vezes a gente aprende alguma coisa, a gente fala assim, nunca mais eu vou fazer isso. Eu aprendi. Deus me ensinou, às vezes pela dor ou às vezes pela graça. Eu não vou mais fazer isso. Eu vou me comportar assim com a minha esposa. Eu vou me comportar assim com o pastor Antônio. Eu não vou errar mais nisso. Nossa, já bati cabeça aqui, já errei. Não vou fazer mais isso, eu aprendi. Ou então, qualquer dinâmica nossa. Mas o que acontece com a gente? A gente se esquece e a gente bate a cabeça nessa ou em outra área. Nós somos inconstantes. E o nosso coração rapidamente pode ficar duro. Rapidamente pode se esquecer de Deus. E esse capítulo 4 vai nos lembrar disso. Então, você vai entender aqui que ele vai fazer uma oração em meio à ira. Olha que coisa. O coração dele está irado, está desgostoso. O que ele vai fazer agora? Mas ele vai orar, não para pedir a Deus que reverta o seu coração. Não, ele vai orar como se colocando agora Deus no réu, no lugar do réu. Senhor, olha o versículo 4, como que ele é ousado, quando a gente novamente é tomado pela ira. Olha a oração de Jonas. Ah, Senhor, olha aqui alguém justificando. Não foi isso que eu disse estando lá na minha terra? Aqui agora a gente entende o porquê que ele fugiu. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente, misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade que te arrependes do mal. Olha aqui de novo. Peço-te, Deus, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Pela segunda vez agora diante do próprio Deus, ele pede, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Você vai ver aqui uma autocomiseração enorme, um coração irado, desgostoso, que não reconhece a misericórdia, é um coração que ele só pensa em si. E a oração de Jonas é essa, eu quero morrer. Eu quero morrer. Primeiro que, em vez de glorificar Deus, porque todos os seus inimigos se converteram, ele agora tem raiva disso. E agora a gente vai entender que Deus está expondo o coração dele, mesmo ele tendo servido. E aqui a gente vai entender por que ele saiu correndo. E aí Deus vem, como foi lá para o Éden, e começa a fazer perguntas. Sabe quando o pai vai fazer perguntas? Eu não faço ainda para o Tiago, mas papai sempre vem fazendo perguntas para que a pessoa venha e confesse o seu pecado. E aí Deus vem, é justa a tua ira? É lícita a tua ira? Tem razão a tua ira, Jonas? O que Jonas faz? Sabe um filho que fez isso? Ele sai da presença de Deus, não responde a Deus. Estou aqui. Estou esperando. Destrói. Volta a ficar sentado. Só olhando. Esperando. Com raiva. Sem servir. Você já fez isso? Eu já fiz. Você já deixou de trabalhar só esperando o caos? Deus, não está do meu jeito. Eu vou parar. E eu vou olhar. Cadê o juízo do Senhor? Ele ficou ali quanto tempo? A mensagem, só para a gente lembrar, quanto tempo ele ficou duro? A mensagem que era para ser pregada, ele pregou quanto tempo? A mensagem era quanto tempo que ele ia destruir a cidade? Ele ficou mais de um mês sentado, esperando Deus consumir a cidade. Irado. A gente não tem um coração assim? A gente não pensa nas coisas e a gente fica com raivinha das coisas, porque não foi do nosso jeito, e a gente vai sentar esperando o juízo de Deus, achando que Deus é o culpado, que não está vendo todas as questões. Meus queridos,
aqui o coração de Jonas está sendo exposto, mas o nosso também está sendo exposto agora. A gente age como Jonas, em todas as etapas da vida dele. Mas olha como Deus é um Deus gracioso e misericordioso. Aí Deus faz uma planta crescer. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou sobremodo por causa da planta. Olha, gente, ele está alegre porque ele estava desconfortável. Aí a gente pode conjecturar algumas coisas. Certamente ele não estava com uma pele boa, devido a momentos... Para quem já fez aquelas coisas faciais, assim, eu nunca fiz. Mas já vi pessoas que já fizeram um tratamento facial com um pouquinho só de ácido. E qual é a recomendação dos médicos? Não tome sol. Agora você fica banhado até o pescoço de ácido, de um peixe, sai depois na praia e fica diante do sol. Certamente é um incômodo muito chato. E aí vem e Deus dá um refrigério num coração de um homem duro. E não acontece isso quando a gente está duro diante de Deus, a gente não quer nem estar nem aí para as coisas de Deus, e Deus ainda nos dá refrigérios. Só que Deus agora vai ensinar o seu filho. Um dia ele deu, e no outro dia, um Deus que controla todas as coisas, as minúcias da nossa vida, ele manda um vento. Ele mandou o vento de Governador Valadares para lá. Governador Valadares veio naquela região ali, eu já fui em Governador Valadares, meu Deus, não venta. Na verdade vem aquele ar seco, quente, que você não consegue respirar, e isso tomou, e aí a planta tinha morrido, e veio isso e tomou o coração dele, e novamente ele fala: Senhor, eu quero morrer. E aí Deus vai fazer a pergunta de novo: é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Sabe o que Deus expõe aqui? Deus expõe o coração egoísta de Jonas. Primeiro, porque ele amava o seu povo. E aqui a gente vai ver algumas lições que eu consegui abordar disso aqui. Ele vai expor o coração de Jonas. Porque Deus, ele tem esse prazer de restaurar aquele que é fracassado, mas Deus tem o prazer de restaurar o coração do pecador, que é egoísta. A gente não serve porque a gente, reverendo Antônio, porque a gente está se servindo. Porque a gente só dá desculpa para servir a Deus. A gente às vezes fica numa religiosidade para se servir. Eu concordo com o pastor. A gente vem para a gente se sentir amado, se sentir feliz ou se sentir prestigiado. Nós, meus queridos, somos pecadores, e quem está muitas vezes no nosso trono somos nós mesmos. E aqui Deus quer destronar a Jonas do seu trono. Uma das primeiras lições que eu pego aqui, faltam só mais 5 minutos, é que ele não amava o seu inimigo. O seu coração só estava em Israel. Por isso que eu falei: você tem orado pelos seus inimigos, ou aqueles que são inimigos da nossa nação? Começa aí sondando o coração. Talvez a gente não está pregando o evangelho para os nossos vizinhos, porque nem o coração nosso, a gente ama o nosso inimigo. Ou a gente intercede por ele. Ele não intercedia por eles, ele queria juízo deles. E aí, meus queridos, ele tinha descaso para com os de fora. E olha que interessante, quando ele só se preocupava com os seus e consigo, a preocupação não estava em Deus. Ele colocou a sua nação no lugar de Deus. Ele colocou o seu povo no lugar de Deus. Ele colocou um falso Deus no lugar de Deus. Por isso que ele não servia. Uma outra lição que nós vemos aqui é que um coração amargurado, irado, ele é cego para com o próximo. Ele não quer a salvação, porque no seu coração só havia ira. E quando nós estamos ainda em ira, nós não queremos a salvação do outro. Tanto que a dinâmica que Deus vai trabalhar com ele aqui agora, é que ele teve dó da planta que lhe favorecia. Quando o favor sobre ele veio, ele queria o quê? A morte. E morte, novamente, meus queridos, é fuga. E olha que dinâmica, a gente falou sobre Pedro, né? Ele nega 3 vezes, e por 3 vezes, Jonas pede
a morte. Mais uma outra lição que a gente vê, ele se esqueceu da misericórdia a qual ele foi alvo ali desde a barriga do peixe. Na verdade, muito antes. Quando ele foi alvo de um Deus vivo que o chamou para ser profeta. Ele se esqueceu do seu voto. Ele se esqueceu que foi alvo de libertação do próprio peixe, foi um alvo de misericórdia. Ele se esqueceu da misericórdia de Deus sobre o povo. E esquecer, meus queridos, da misericórdia é uma das questões que nos impedem de ir e falar para o próximo. É isso que o Paulo colocava, eu faço luz àquilo que o pastor Antônio falou. Só vai me tornar refúgio, lixo, as coisas desse mundo, quando eu lembrar quem eu sou diante de um Deus e o que Ele fez por mim e o que eu sou chamado a fazer. Alvo de misericórdia. É isso, meus queridos, que move a nossa vida a recomeçar e a perdoar o próximo. A começar da nossa família, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Em Deus, se eu reconheço a misericórdia de Deus, eu vejo que no Senhor há como recomeçar. E por último, nós vemos aqui uma análise que ele trabalhava, mas ele trabalhava sem amor. Às vezes nós somos impulsionados ao que eu preciso fazer, mas eu não amo fazer. Quer ver uma dinâmica normal? Filhos. Mamãe Diogo pede para o Diogo, depois de um churrasco, para lavar a pia. Você tem duas opções: lavar a pia ou lavar a pia. Mas você pode fazer de duas formas. Com amor. Eu amo lavar a pia para a mamãe. Eu vou lavar a pia para a mãe para ficar tudo lindo, para não ter problema, para ela descansar aqui com o pai, porque, poxa, eu moro na casa da minha mãe e do meu pai, eu tenho tudo de graça aqui, um churrascão agora que eu comi, eu quero servir a minha mãe. Ou então fala assim, eu estou lavando, mas eu quero ir embora dessa casa, nunca mais vou lavar a pia na minha vida. Casa, para você ver. Ou então fica solteiro em qualquer casa, para você ver. Você vai lavar a pia? Não vai, meu querido, não vai. Você vai sempre lavar a pia até o fim do mundo. Mas você ou lava com prazer, ou lava por fazer. E Jonas fez por fazer. E meus queridos, nós podemos estar servindo aqui nesta igreja hoje só por servir. Repense como você tem servido a Deus, se você tem servido. Porque este é o foco aqui para quem serve. Pense se você está servindo só para a sua glória ou para a glória do Senhor, porque você ama fazer. E amar fazer é reconhecer que você nem estaria aqui se não fosse pela graça do Senhor. Para a gente concluir, Deus age para nos ensinar. E por isso então Ele veio novamente pela segunda vez e fez a pergunta: é lícito a tua ira? Jonas ainda está irado. E quando Deus faz a segunda pergunta, meus queridos, Deus agora vai expor o que Ele é. Então ele primeiro expõe, você tem dó de você mesmo. Você tem dó da planta porque você tem dó de você mesmo. Você só está pensando em você. Você é egoísta. E aí, depois ele fala assim, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer. Ou seja, o que ele está falando? Nem a planta que você teve dó, foi você quem produziu, fui eu. Eu quem estou agindo. Sou eu quem dou tudo para você. Sou eu quem sou o dono da misericórdia, aquele que te salvou, aquele que continua a te salvar, sou eu. Ele está falando, ele mesmo, fui eu quem fiz todas as coisas. Ele diz assim, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus aqui está mostrando-se como um Deus de misericórdia. Um Deus que revelou o estado do coração de Jonas, que é egoísta, que pensava em si, que nada mais isso é do que idolatria, que se torna barreira para a gente não evangelizar, e é também o motivo de darmos tanta desculpa, mas aqui Deus continua sendo um Deus paciente e misericordioso, que revela o coração de Jonas. E o que Jonas faz? O que tem aí depois do que eu li? Só para a gente concluir. Depois que Deus fala, o que o homem vai falar? Imperou o silêncio.
O silêncio é um silêncio aqui, é claro que há conjecturas do que aconteceu. Quem escreveu isso aqui? Quem escreveu Jonas? O próprio Jonas. E ele deixa, em último lugar, a palavra de Deus como misericórdia. E ele não ousa escrever mais nada, porque impera o silêncio de alguém, em primeiro lugar, que reconhece a sua culpa. Aquele que reconhece a sua culpa tem alguma coisa para falar? Enquanto nós não reconhecemos, olha que interessante, enquanto o coração dele não foi tratado, ele ainda, ou ele fugia, ou ele tinha uma conversa dura, ou posturas duras. Agora, quando Deus toca no fundo do coração dele, e agora Deus o move, porque não é só tocar, é mover ao silêncio, um silêncio que reconhece a palavra de Deus. Esse silêncio, meus queridos, ao mesmo tempo nos humilha, porque a nós que estamos aqui agora, nos cabe corar de vergonha diante de Deus, do tanto que Ele é misericordioso para cá com cada um de nós aqui, o quanto Ele derrama graça e misericórdia na nossa vida, como nós somos pecadores, e como ainda nós somos servos inúteis, e tudo que nós já fizemos até agora na nossa história, não é nada. Entenda, não é nada porque Deus transforma o nada para a glória dEle. Mas nós somos servos inúteis e sobre nós veio tanta misericórdia e continua vindo sempre misericórdia. E nós servimos a este Deus, meus queridos. Um coração que se debruça diante de Deus é um que pode, no final, relatar isso aqui no silêncio. Eu fico imaginando agora Jonas, depois desse fato, escrevendo toda essa narrativa. E no final ele só deixa a palavra de Deus que fica marcada. Eu quero concluir dizendo: a resposta de Jonas foi o silêncio. Porque no silêncio nós olhamos para quem nós somos, mas acima de tudo para quem Deus é. Não é à toa que os antigos diziam que às vezes temos que nos afastar, isso não é um monasticismo, tá? Mas às vezes temos que nos afastar das coisas e nos silêncios aprendemos a sondar o nosso coração, mas olharmos para o alto. É no silêncio que Jonas reconhece a sua vida. Nos lembramos de Cristo, que Cristo foi perfeito e foi o nosso substituto e nos amou e nos dá uma nova vida e nele nós podemos recomeçar. Mas é preciso ficar em silêncio em primeiro lugar. Deus é um Deus de graça e misericórdia e orem por mim, meus queridos, orem pelo pastor Antônio. Orem por esse conselho, que a gente possa orar uns pelos outros. Meus queridos, todos vocês aqui, espero em Deus que todos que aqui estão, um dia, seremos todos reunidos com o Senhor e não vai ter mais essas lutas. Jonas não está mais passando por essas lutas. Jonas foi usado por Deus para deixar isso para nós aqui hoje. Para vermos como nós somos pecadores e como nós fugimos de Deus e como nós damos tantas desculpas. Mas o que Deus quer fazer é mostrar o nosso coração e nos voltarmos a Ele e em silêncio dizer, sondarmos como está a nossa vida, mas nesse silêncio recomeçar, porque Deus é um Deus que ama quem é fracassado. Ele veio para restaurar fracassados como eu e você. E Deus é um Deus de eterna misericórdia, que nos chama a exercer essa misericórdia. Aqui para nós, meus queridos, para uma lição para o meu coração, pelo menos aqui eu aprendi muito como eu tenho que lidar com os meus irmãos que às vezes param, com pessoas que estão desestimuladas. Em vez de a gente às vezes apontar, a gente tem que agir com misericórdia, como Cristo fez. A gente precisa ser isso, mas também a gente precisa reconhecer que nós precisamos dele. Vamos orar? Pai de eterna misericórdia, de eterna graça, ó Deus, obrigado por essa palavra. Pai, nós somos como Jonas. Fomos chamados pelo Senhor, já pertencemos à nação santa. Mas quando somos desafiados, ó Deus, nós fugimos. Às vezes, ó Pai, estamos em pecado, insensíveis. E o Senhor continuamente tem mudado as circunstâncias à nossa volta, tentando nos alertar,
E, ó Deus, muitas vezes ainda precisamos ser esmagados pelo Senhor, a fim de reconhecer a nossa culpa. Outrora, Pai, às vezes estamos servindo ao Senhor, mas sem amor e compaixão, se esquecendo de tanta misericórdia que o Senhor dispensou sobre nós, que sobre nós não veio, ó Pai, aquilo que nós merecíamos colher por causa dos nossos pecados. Ó Deus, a começar de mim que estou aqui na frente, ó Deus, quanta misericórdia veio sobre a minha vida e a vida de todos os meus irmãos aqui, ó Pai. Ó Deus, o problema está no nosso coração. Nós somos duros, nós somos insensíveis. Nós pensamos mais em nós, ó Deus. E obrigado pela palavra que tivemos desde com o reverendo Antônio e agora. O Senhor, ó Deus, tem um propósito para essa igreja, de reanimar-nos, de restaurar-nos, ó Deus. Nos ajude, porque a começar dos nossos lares, nós precisamos da intervenção do Senhor. Mas mostre qual é o nosso pecado, ó Deus. Nos ajude também a ajudarmos os irmãos, a cuidarmos uns dos outros. Nós somos chamados como um corpo, ó Deus. E nós só pregaremos o Evangelho quando formos tratados. E aí sim, ó Pai, aquilo que já ouvimos há tanto tempo, se tornará, ó Deus, dos nossos lábios a verdade, para falar a verdade aos homens. Mas nós queremos te louvar, porque o Senhor, ó Deus, independente de nós, continua a chamar pessoas. E mesmo, ó Deus, às vezes no nosso pecado, o Senhor tem convertido pessoas, ó Deus. Quantas vezes o Senhor fez isso? Ó Pai, então nos ajude a saborear o que é viver na intimidade com o Senhor. E como o pastor Antônio pregou, ó Deus, usando Paulo, que tudo nessa vida se torna refúgio, ó Deus. Que as coisas que nos prendem, ó Pai, possam ser secundárias na nossa vida. Nos ajude, nós carecemos, mas nós te louvamos. Porque agora, ó Deus, o Senhor não nos olha como nós merecíamos, mas o Senhor olha em nós Cristo. E o Senhor tem prazer em renovar pessoas como eu, como os meus irmãos. O Senhor agora, nesse instante, sonda os nossos corações e nos traz, ó Pai, junto para si. Nos tira o peso de tanto erro e nos dá vestes novas, sandálias nos pés e um chamado para prosseguirmos até o último suspirar da nossa vida. Que venhamos a ter essa lembrança, ó Deus, do Senhor. E quando Satanás, e quando o nosso coração nos acusar, ó Deus, que voltemos rapidamente ao Senhor. Ó Deus, quebre os corações aqui. Transforme os corações. E não nos deixe, ó Deus, passar mais um ano, mais um momento da nossa vida omissos. Pelo contrário, nos dê força e capacitação para pregarmos esse Evangelho. Porque quanto mais, ó Deus, homens e mulheres vierem a te conhecer, mais próximo é a vinda do nosso Mestre. Que possamos ansiar por isso, a estar livres, não desejar a morte como Jonas desejou, mas desejar, ó Deus, que o Senhor nos transforme para a sua volta, para que nós morramos dia após dia, e enquanto o Senhor vier, ó Deus, estaremos livres dessa luta. Mas somos soldados ainda, somos atletas ainda, somos plantadores, somos lavradores. Então nos ajude a pegar de volta o arado, a pegar as nossas espadas e a correr, ó Deus, para o alvo que nos foi predestinado. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus e sempre será o nosso Deus. Leve-nos com esta mensagem para os nossos corações, para os nossos lares. Nos ajude agora, ó Deus, desde o carro, a revisarmos a nossa vida, a pedirmos perdão um para o outro, a pedirmos, ó Deus, perdão ao Senhor. E se assim o Senhor nos permitir voltar, ó Deus, à noite, com alegria, com júbilo, louvando, ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Senhor. No nome do Senhor Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém.